Então tá, gente, eu vou falar para vocês um pouco sobre modelagem molecular por métodos quânticos, né? E quais são as características desses tipos de método para o estudo de propriedades eletrônicas, estruturais, espectroscópicas de moléculas e materiais. Gente, a princípio nós ainda não estudamos materiais por esses tipos de modelar, por esse tipo de modelagem, tá? Mas é totalmente possível estudar materiais e catalisadores por esse tipo de simulação, tá? Eu vou fazer uma contextualização inicial para vocês. Bom, eu gosto muito dessa frase dos grandes físicos do século passado, né, Richard Feynman, que ele falou, né, na verdade ele é um dos considerado um dos fundadores da nanotecnologia, né, que ele disse, né, parafraseando ali, existe um grande espaço, né, ali embaixo ainda, né, há muito espaço no fundo, né, que ele quis dizer que existe muita coisa a nível atômico e subatômico ainda não explorado. Uma pergunta, né, quantos átomos formam o corpo humano, né, tirando uma média, né, em torno desse número aqui, né, que eu não sei pronunciar esse número. Bom, então iniciando, né, o que é a modelagem molecular, né? Ela ela utiliza diferentes teorias, né, e programas de computador para criar alguns modelos, né, moleculares, atômicos ou subatômicos. Quando eu falo subatômicos, entenda como partículas elementares e não elementares, tá? E prever algumas de suas propriedades e características, né, como forma, propriedades eletrônicas, energia, propriedades energéticas, que entra na parte de termoquímica, né, termodinâmica e termoquímica, reações químicas e assim sucessivamente, né? Então, o que a modelagem molecular pode de fato fazer, né, em química, né? Bom, o mundo ideal nós sabemos que é muito diferente do mundo real. No mundo real, por exemplo, uma das grandes aplicações práticas da química, no caso da modelagem molecular, é na indústria farmacêutica, né? Onde geralmente nós temos uma associação entre químicos ou bioquímicos farmacêuticos que trabalham na parte de modelagem molecular e depois nós temos a parte de bancada, né? Então, com o advento da modelagem molecular, a parte de screening de novas moléculas, elas ficaram um pouco mais rápidas, tá? Porque os modelos de computador atualmente, eles fornecem dados muito precisos, até de certa forma, eliminando vários candidatos de possíveis fármacos que não seriam úteis. Então, quando a gente vai para a bancada, nós só testamos aquilo que o computador disse que poderia ser útil. Claro que depois dos resultados dos testes laboratoriais, dependendo se teve uma determinada eficácia ou um grande efeito colateral, isso é enviado novamente para análise computacional para algumas verificações de dados, tá? Então, se vocês forem numa indústria farmacêutica, principalmente fora do Brasil, vocês vão ver ali um pequeno grupo de pessoas que trabalham com modelagem, um grande grupo de pessoas que trabalham com experimentação, e eles trabalham juntos. Dentro da modelagem e computadores, eu não sei se vocês já viram essa lei, né, a lei de Moore. Basicamente, o que essa lei diz? Né? Ele criou essa lei ali na década de 70, falando que a capacidade, né, de produção de microprocessadores, né, de microchips, microprocessadores, na computação, ela dobraria, né, a cada 18 meses ou 24 meses, né, ou quase há 2 anos ali, né. Essa lei, ela seguiu muito válida, né, até meados ali de 2018, 2019, né, que eu não tenho o gráfico aqui. Porém, hoje em dia essa lei ela está caindo um pouco, né? Não está seguindo mais essa tendência, principalmente com o advento dos
processadores de 5 nanômetros, 7 nanômetros, né? Principalmente 7 nanômetros hoje, e também com o advento da computação quântica, né? Bom, então entrando na parte de modelagem molecular, né? Basicamente o que é? Nós estudarmos no computador, utilizar ferramentas computacionais para estudar uma determinada entidade química, tá? Quando eu falo entidade química, entenda-se como um material, uma molécula, um composto orgânico, inorgânico, organometálico, atômico, subatômico, enfim, tá? E quando a gente desenha isso, né, no computador, com vários softwares de desenho, nós temos diversos tipos de visualizações, né? Então, temos as mais simples, as visualizações de espaços atômicos, né? Por exemplo, quando a gente estuda um composto organometálico, né, aqui dá um corte, né, no caso um composto organometálico à base de zinco, e aqui parte do seu potencial eletrostático. Aqui uma pequena proteína, né, a purina, visualizada no modelo de bolas. Também nós podemos ver moléculas mais complexas, né, como um complexo de proteína, DNA, aqui visualizado no PyMol. Né? Quem já fez alguma disciplina na pós comigo utilizou o PyMol. Ou a visualização completa, né, de uma proteína também pelo PyMol. E também nós podemos observar modelos de superfície, né? No caso aqui, pode ser um modelo de uma superfície de um vírus. Né? Tá certo que hoje, com o advento da criomicroscopia eletrônica, né, isso ficou um pouco mais fácil transformar o experimento em modelos virtuais. Então aqui também, né, o potencial eletrostático sobre a superfície de uma proteína com o medicamento, né, ligado, ou os medicamentos, ou enfim, alguma outra droga ligada a um determinado sítio ativo da enzima. Isso também é possível. Tá? Bom, falando de modelagem molecular, nós temos duas coisas, né, que para quem já fez, começou a fazer a modelagem molecular comigo, já sabe que eu discuto bastante isso, né? Nós podemos fazer a modelagem molecular por mecânica clássica e por mecânica quântica. A mecânica clássica, ela trata basicamente da gente utilizar modelos newtonianos, tá? Aquela mecânica clássica mesmo, né, de Newton, para simular algumas propriedades de moléculas. Ou seja, nós consideramos os átomos como uma partícula sólida e as ligações entre eles como se fosse uma mola, né? A mecânica clássica, ela é muito boa para estudar macromoléculas e sistemas multimoleculares. O que são macromoléculas? Proteínas muito grandes, polissacarídeos, né, muito grandes, e sistemas multimoleculares, como simulação de membranas, né, onde nós temos diversas classes de moléculas, geralmente moléculas muito grandes, nós simulamos por mecânica clássica. E a mecânica quântica, nós utilizamos ela para fazer estudos que nós chamamos de small molecules, né? Que são moléculas menores. Bom, quão menores são? Bom, depende do seu poder computacional. Tá? Se o seu poder computacional for baixo, é melhor você estudar moléculas menores. E se for alto, você pode aumentar um pouco o tamanho. Né? E geralmente são utilizados para estudo de propriedades eletrônicas, estruturais e espectroscópicas. Geralmente os métodos quânticos, pessoal, eles são, dentro das suas limitações, claro, eles são mais precisos do que os métodos clássicos. Porém, por que nós não utilizamos a mecânica quântica para sistemas macromoleculares e multimoleculares? Porque os processos de resolução, né, das equações da mecânica quântica, eles são muito complexos, que se a gente utilizasse mesmo os melhores supercomputadores que existem, sistemas macromoleculares seriam basicamente inviáveis pelo método de mecânica quântica. Então, não é porque não dá para utilizar a mecânica quântica para sistemas macro,
é que, na verdade, o nosso poder tecnológico ainda não chegou no nível de permitir a gente simular essas estruturas por métodos quânticos. O que as pessoas muitas vezes estão fazendo quando elas querem estudar um sistema macromolecular um pouco mais alto, maior, né? Elas utilizam o que a gente chama de modelos híbridos, né? Que se chama Quantum Mechanics Molecular Mechanics, né? É uma mistura, na verdade, não é uma mistura, na verdade, são a junção dos dois métodos em um único sistema. Por exemplo, né? A gente quer medir, né, a interação de uma molécula com uma determinada proteína ou uma determinada enzima, e essas bolinhas aqui são moléculas de água, né, que são solvatadas ali. Como os modelos quânticos eles dão uma precisão um pouco maior, então é selecionado apenas a região do sítio ativo, né, a região mais importante de uma proteína. A gente simula essa região por mecânica quântica e o restante do sistema nós fazemos por mecânica clássica, tá? É conhecido isso o sistema tipo Onion, né? Que é tipo cebola, né? Por camadas, né? Uma camada de mecânica clássica e outra camada de mecânica quântica. Porém, os fenômenos quânticos eles são importantes até em que escala? Né? Se a gente pegar a escala aqui, né, indo desde ali do tamanho ali de uma criança, né, de um bebê, até uma escala de angstroms, né, 10 a menos 1 seria 1 angstroms, né, nós temos um range, né, de coisas que se encaixam dentro dessa régua, né. Então nós sabemos que nos modelos, nas coisas macro, a mecânica clássica ela rege o funcionamento, e nós sabemos que em coisas muito pequenas a mecânica quântica ela rege o funcionamento. Porém, e as coisas intermediárias aqui? Até quanto nós podemos estudar algum sistema puramente por mecânica quântica, sem a influência da clássica, e o contrário também, né? Então isso é muito utilizado, principalmente quem trabalha com biologia computacional, né? Porque física tudo bem, você estuda sistemas atômicos e subatômicos. Química tudo bem, tu estuda sistemas atômicos e moleculares. A biologia não, ela já passa de sistemas moleculares para sistemas macromoleculares e celulares, né? Então quem trabalha muito com a biologia computacional estuda bastante, né, essa interferência dos fenômenos quânticos de acordo com o tamanho das partículas, né? Então, qual é o tipo de mecânica para a gente utilizar? Que tipo de mecânica, quando a gente quer simular um sistema atômico molecular, a gente usa? A clássica ou a quântica? Bom, novamente, depende do seu sistema. Então, como nós passamos da mecânica clássica para a mecânica quântica? Ou seja, como nós prevemos o comportamento de uma molécula e como nós prevemos o comportamento de algo que é macro, né? Por exemplo, esses dois itens, né? Então, geralmente, quando é muito macro, nós tratamos com mecânica clássica, e quando é muito, nem vou falar micro, tá? Quando é bastante na escala nanométrica, puramente mecânica quântica. Então tem esse dilema, né, do mundo clássico versus o mundo quântico. Eu gosto bastante desse esquema aqui, né, que ele representa o mundo clássico e o mundo quântico, né? Imagine você tá pescando ali em um determinado corpo d'água e no mundo clássico o que? Você tem ali a vara mergulhada ali na água e tem o peixe. Em algum momento esse peixe pode ser fisgado, né? Ele está posicionado, ele pode ser fisgado. Na mecânica quântica, né, no mundo quântico, não era exatamente isso que ocorreria, né? Porque, na verdade, nós não sabemos exatamente a posição daquele determinado alvo, né? Na verdade, nós temos uma probabilidade de encontrar esse peixe naquele determinado lago.
E em determinado momento, essa probabilidade, ela aparece na forma de um peixe que nós conseguimos pescar. Então, na mecânica quântica, nós trabalhamos com probabilidades. Gente, não é exatamente a probabilidade da matemática, tá? É outra coisa. Bom, dentro dos modelos empíricos, eu não vou entrar em detalhes matemáticos aqui, tá? Mas as 3 propriedades mais clássicas, quem está começando a estudar química computacional é comprimento de ligação. Vocês vão ver que é extremamente importante nós colocarmos comprimento de ligação corretos, porque se a gente colocar o comprimento de ligação correto, nós temos a menor energia possível para aquele determinado sistema. Se nós colocarmos um R, o raio interatômico muito grande, esses dois átomos eles não vão se interagir. Se nós colocarmos um raio interatômico muito perto, esses átomos eles vão entrar em repulsão, consequentemente vai aumentar a energia do sistema. Outra propriedade interessante é o ângulo de ligação. Então aqui são com 2 átomos, comprimentos são com 2 átomos, ângulo de ligação são sempre com 3 átomos. Então, novamente, para cada tipo de interação entre 3 átomos, nós temos um ângulo ideal. Se o ângulo ele for muito aberto, o sistema apresenta um aumento de energia. Se o ângulo for muito fechado, também o sistema apresenta um aumento de energia. E, consequentemente, a outra propriedade que nós chamamos de ângulo de diedro, que na verdade são entre 4 átomos, que na verdade é a rotação dessa ligação central. Para quem já viu química orgânica, a gente vê bastante isso em projeções de Newman. A rotação, então quando os 2 átomos aqui das pontas eles estão para o mesmo lado, tem uma energia muito grande devido à repulsão entre eles. Quando eles estão de lados quase opostos, a energia ela diminui, e quando eles estão de lados totalmente opostos, geralmente é o menor tipo de energia possível. Tá? Então esses são os modelos empíricos. Outra coisa que nós temos que considerar dentro da modelagem molecular é a definição de geometria. Porque quando nós escrevemos, ou seja, desenhamos uma molécula no computador, basicamente nós estamos fazendo isso aqui. Nós falamos que nós fazemos uma matriz Z. Tá? O que é uma matriz Z? Basicamente nós falamos para o computador, esse carbono tem as coordenadas x, y e z, esse carbono x, y e z, e assim sucessivamente, tá? Porque daí o computador ele começa a reconhecer como que esses átomos eles estão sendo colocados, a distância, o ângulo de diedro entre eles. Isso dá para fazer manualmente, tá? Antigamente era feito tudo manualmente, porém hoje é muito mais fácil usar um programa de computador, desenhar uma molécula e transformar essa molécula numa matriz Z que você quer. Dentro dos métodos quânticos, um dos grandes pioneiros aí foi o Erwin Schrödinger, tá? Que se ele perguntou se as partículas têm um comportamento ondulatório, que na verdade não foi ele que descobriu que as partículas poderiam ter um comportamento ondulatório, na verdade o pioneiro disso foi o de Broglie. Como determinar a sua energia nesse comportamento ondulatório? Então ele criou uma equação, hoje conhecida como equação de Schrödinger, para uma partícula, um determinado eixo x, e esse psi, que ficou um dos grandes símbolos da mecânica quântica, é chamado função de onda. E E é a energia do sistema ou daquela determinada partícula. Se a gente simplificar a equação de Schrödinger, é basicamente isso aqui, o hamiltoniano da função de onda igual à energia da função de onda. Então é basicamente isso daqui.
Claro que eu não vou entrar em detalhes matemáticos, mas essa equação de Schrödinger, ela leva em consideração a energia cinética dos elétrons, dos núcleos, as interações eletrostáticas entre elétrons e núcleos, entre elétron-elétron e entre núcleo-núcleo, tá? Então é uma descrição bem completa. Porém, não a mais completa, como vocês vão ver futuramente, que na verdade nós consideramos os elétrons estando dentro de orbitais. Então é isso daqui, né? Nos métodos quânticos, né, a energia da molécula, enfim, né, os elétrons eles estão associados a orbitais. Para quem viu um pouco de na química geral, talvez, ou para quem é de exatas, possivelmente viu ou verá na parte de química inorgânica, quando nós temos inorgânica também, na verdade, né? Quando nós temos dois orbitais atômicos, eles se combinam, né, para a formação de dois orbitais moleculares. Um orbital molecular ligante e um orbital molecular antiligante. Se for sigma, é sigma ligante e sigma antiligante. Então, isso aqui é a representação de orbitais moleculares para a molécula de H2. O que é importante aqui vocês saberem é que dois orbitais atômicos sempre formam dois orbitais moleculares, sendo que o ligante ele contribui para a formação da ligação química e o antiligante é o que não contribui para a formação da ligação química. Se a gente pudesse ver um átomo, né, a gente veria um átomo mais ou menos isso daqui, se fosse um átomo pequeno, né? Então, por exemplo, um átomo de hidrogênio, se a gente não vê o núcleo, né, nós só vemos ali os elétrons, na verdade nós vamos ver a densidade de probabilidade de se encontrar um elétron. Geralmente, a densidade é maior um pouco mais perto do núcleo e menor uma camada mais externa do núcleo. Se nós partirmos para átomos que contenham elétrons no orbital 2s, nós temos o orbital 1s e o orbital 2s. Tá? E entre eles nós temos um plano nodal. Tá? Ou seja, nesse plano aqui, a densidade de probabilidade de se encontrar um elétron é zero. Por isso que vem o conceito de quantização de energia. Tá? Então, se um elétron está no orbital 2s e ele é transferido para o orbital 1s, ou vice-versa, no mundo clássico, o que aconteceria? Esse elétron ele sairia daqui e, entre aspas, iriam transitando até o outro orbital. No mundo quântico, não. Como essa região ela é, teoricamente, a probabilidade de se encontrar é zero, o elétron que está aqui, ele desaparece desse orbital e aparece no outro orbital. Ou seja, em nenhum momento ele vai se encontrar no plano nodal. E aqui átomos com orbital 3s, enfim, né? Se a gente fosse desenhar a tabela periódica, eu gosto muito desse slide, seria basicamente assim, nós veríamos os átomos das linhas e das famílias, né? Então, orbitais S, orbitais P, orbitais D, que são os metais, e orbitais F, que são os actinídeos e lantanídeos. Dentro dos métodos quânticos, tá? Agora falando um pouco mais, né, dos métodos quânticos, basicamente nós podemos dividir eles em três grandes classes, né? Os métodos de orbital molecular ab initio, tá? Ab initio são palavras do latim que significa do princípio, tá? Ou seja, são métodos puramente teóricos, tá? Os grandes nomes desses métodos aqui são os métodos tipo Hartree-Fock e os métodos de perturbação de Moeller-Placet, tá? Que são conhecidos como MPs. E depois tem os CIs e etc. Outra grande área, né, da química computacional são os métodos por DFT, que é por teoria do funcional de densidade. Esse tipo de método aqui, eles são muito utilizados para estudos de moléculas, átomos e também materiais, tá?
Hoje em dia, o tipo de DFT, os DFTs, eles são os métodos quânticos mais empregados, porque eles consideram orbitais em seu cálculo de uma forma um pouco mais precisa, enfim. E os métodos de orbital molecular semi-empíricos, né? Ou seja, o que significa semi-empírico? São tanto equações que levam em considerações somente modelos teóricos e resultados de experimentos, tá? Então, são modelos que nós chamamos semi-empíricos. Tá? Os mais comuns aqui são os tipo AM e os tipo PM, né? Que devagarzinho vocês irão ver aí. Porém, sabendo de todos esses modelos, essas possibilidades, qual é o melhor modelo para se utilizar? Bom, depende muito do que você está querendo simular. Você vai utilizar um método do princípio, né, ab initio, puramente teórico, assumindo uma CPU comum, tá, um computador pessoal, aí, tipo um i5 ou um i7 nosso, tá? Você vai utilizar um modelo ab initio em sistemas que tenham no máximo ali em torno de 100 átomos. Claro que depende do tipo de átomo. Simular 100 hidrogênios é muito diferente do que simular 100 urânios, né? Urânio é um átomo de muita maior complexidade eletrônica. Os métodos de DFT, eles permitem a gente simular moléculas maiores, chegando até 1000 átomos. Os métodos semi-empíricos, até 10.000 átomos. E aquela junção, né, de mecânica, aqui na verdade é uma junção diferente, né, mecânica molecular e dinâmica molecular, a gente pode simular aproximadamente até 100.000 átomos. É muito utilizada para estudo de membranas e proteínas muito grandes, modelos de DNA e RNA. Como eu falei para vocês, o modelo funcional de densidade, né, da teoria do funcional de densidade, é um modelo que cresceu muito ultimamente. Tudo bem, esse gráfico ele está de certa forma defasado, eu vou ter que fazer um novo levantamento aí, mas o uso da palavra DFT, né, em artigos, ela cresceu basicamente exponencialmente ali desde a década de 80 até nos dias quase atuais. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre DFT, essa referência aqui ela é muito boa e a gente não trata muito de aspectos matemáticos, tá? São mais aspectos de aplicações mesmo. Porém, desses métodos que eu falei, quando que você vai utilizar? Bom, depende do que você quer também, tá? Se você quiser simular geometria, mecânica molecular é aceitável indo para o bom, tá? Semi-empírico bom, HF, né? Bom, Hartree-Fock, MP2 também é bom, né? Se você quiser fazer geometria, né? No caso de metais de transição, aí utilizar métodos ab initios não são bons. E assim sucessivamente, tá, gente? Geralmente, dentro do nosso grupo, a gente prefere métodos do tipo DFT, porque os métodos DFT, né, teoria de DFT, ela permite a gente estudar muitas coisas com um grau de precisão e exatidão bem aceitável. Por exemplo, orbitais moleculares e suas energias, dados de densidade eletrônica, né, potencial de mapa de potencial eletrostático, geometria, energia relativa, no caso de conformers, tá, gente? Deslocamento químico de RMN, que a gente estuda bastante, frequências de infravermelho e Raman, transições eletrônicas, utilizado muito para simulação de espectros de UV-Vis, condutividade, dados eletrônicos, estados de transição e energia de ativação, né, Aline, que você estava fazendo isso lá no seu primeiro projeto, até o pessoal lá encontrar aquele determinado detalhe nos resultados deles. Distribuições de carga, interações energéticas, energia de solvatação e pKa. Dentro dos dados de geometria molecular, né, bem simples, né? Até esse semestre eu vou ofertar a disciplina optativa no curso de graduação em Ciências Exatas chamado Química Computacional, e nós vamos simular coisas parecidas com isso, tá?
Vocês veem lá no livro do solo, na unidade química orgânica, que nós temos esses gráficos, né, do ângulo de diedro, né? Mas como é que a gente faz esse gráfico? Como é que a gente determina, né? Aqui nós temos a energia e aqui o ângulo de diedro, né? Então, nós fazemos os estudos, né, disso. Deixa eu ver por que não está rodando aqui o vídeo. É um videozinho, né, que eu quero mostrar para vocês. Será que eu tenho que parar aqui? Eu tenho que parar. Então, olha só, né? Então, é o ângulo de diedro. Então, nós temos dois carbonos aqui nessa posição, um de frente com o outro. Quando os grupos laterais estão de frente um com o outro, a energia ela é muito grande. Quando eles estão de lados opostos, a energia, quando eles vão estar de lados opostos, a energia do sistema é a menor possível, porque nós temos menos interações atômicas, né? Interações interatômicas, né? Dentro da própria molécula. Nós também vamos fazer algumas simulações de densidade de elétrons, né? Basicamente potencial eletrostático de moléculas pequenas, moléculas um pouco maiores, né? E moléculas que sofrem processos de ressonância e que não sofrem processo de ressonância, né? Então, uma ressonância clássica de um imidazol e de um benzeno, e aqui de uma piridina, né, onde a densidade eletrônica está bem concentrada no átomo de nitrogênio. Falando, né, da disciplina, nós não vamos estudar de macromoléculas, porém nós podemos fazer a simulação, né, de propriedades em macromoléculas também, tá? Em caso de potencial eletrostático. Isso é muito, muito importante para estudo de proteínas, porque geralmente, claro, depende do software, né? Mas geralmente as partes aqui em azul são partes que têm baixa densidade eletrônica e as partes em vermelho têm alta densidade eletrônica. Então nós começamos a entender quais são as partes hidrofílicas, ou seja, polares, e quais são as partes, né, hidrofóbicas, né, no caso de uma proteína, que é muito importante para quem está estudando interação droga-proteína. Superfície de catalisadores, né, tipo uma zeólita ou um catalisador planar comum, nós podemos simular reações ocorrendo na superfície desses catalisadores. Dentro da parte de propriedades eletrônicas, nós estudamos os orbitais HOMO e LUMO, que são os mais importantes dentro da química orgânica, né? Que o HOMO é o orbital molecular ocupado de maior energia, e o LUMO é o orbital desocupado de menor energia, tá? Então, quando nós temos uma transição eletrônica de uma reação, sempre um elétron geralmente vai do HOMO para o LUMO, tá? Então ele passa de um orbital ocupado para um orbital desocupado. Quando nós estudamos radicais livres, né, espécies químicas que têm um elétron desemparelhado, aí nós chamamos isso de SOMO, né, que é o orbital molecular ocupado de forma única, né, por um único elétron. Nós também conseguimos estudar compostos organometálicos. Então nós temos um anel de 5 membros, por exemplo, pode ser um pirrol aqui, tá? Complexado com um metal, e aqui outra parte do pirrol complexado com um metal. Uma coisa que a gente utiliza bastante é a parte de cálculos de deslocamentos químicos e constantes de acoplamento por RMN. Na verdade, quando vocês estão fazendo a simulação de RMN, né, que a Cássia, o Lucas e a Aline estão fazendo, né, vocês estão resolvendo basicamente esses tipos de equações, onde nós temos o valor experimental, que a gente precisa do valor experimental da literatura, e nós testamos os nossos modelos teóricos, né.
Então vocês podem ver, né, tanto para RMN de oxigênio, hidrogênio e carbono, dados experimentais e dados teóricos, tá? Então vocês podem ver que, dependendo do tipo que a gente utiliza, nós temos uma boa correlação entre os dados experimentais e os dados teóricos. Daí a gente começa a plotar esses tipos de gráficos, tá? Os valores experimentais e teóricos de hidrogênio e carbono e valores calculados de hidrogênio e carbono, e aí nós percebemos que na verdade, tem uma boa relação entre eles. Também nós podemos prever espectros de infravermelho, tá? Então, ó, o calculado e o experimental, vocês veem que tem uma boa precisão entre eles, ó. Teórico em vermelho e o experimental em preto, né? Nós temos uma boa correlação entre eles, o que é muito interessante na hora que você está estudando materiais. Então, dentro das frequências, né, do infravermelho, né, nós podemos analisar as vibrações, né, no caso, ó, né, um estiramento de hidrogênio de aldeído, né. Então, quando a gente vê um determinado sinal no espectro de infravermelho, basicamente é esse tipo de estiramento que a gente está vendo, né, estiramento simétrico ou estiramento assimétrico, né. Também nós podemos estudar efeitos, frequências de Raman, tá? Raman é uma técnica espectroscópica que geralmente não é muito vista na graduação, né, na área de química, né? Porém eu tento mostrar um pouquinho, né, mas bem de forma superficial. O Raman é muito parecido com o infravermelho, porém os dados experimentais eles batem bastante com os dados teóricos também, tá? Experimentais e teóricos. Um outro tipo de cálculo que é diferente dos outros que eu mostrei são a simulação de espectros de UV vis, né? Então aqui ó, nós temos o espectro experimental em preto, tá? Deixa eu colocar aqui, nós temos o espectro experimental em preto, onde nós temos duas bandas em 325 e 410, e nós temos o simulado, né? Aqui em solvente e em vácuo. Se o espectro ele foi obtido em solvente, faz mais sentido que o computado em solvente seja mais parecido do que o computado em vácuo, né? Então isso é bem interessante na hora de você estudar espectros de UV-Vis de uma molécula nova. Também nós conseguimos calcular o dicroísmo circular eletrônico e vibracional. Isso não é visto em cursos de graduação, geralmente, tá? Então nós temos aqui o experimental e o calculado do circular eletrônico, tá? Então aqui são os espectros de dicroísmo eletrônico e aqui eles são os espectros de dicroísmo vibracional, tá? Então nós podemos o cálculo muito parecido com o experimental. Também nós podemos estudar termoquímica, no caso aqui uma tabela de calor de reação, olha só que interessante, o valor experimental 544, valor teórico 543. Então os modelos computacionais eles batem muito bem com os modelos experimentais geralmente. Claro que tem métodos que não são bons, né? Por exemplo, se você pegar esse aqui, ó, pegar o tipo um método teórico SCF 492, 544, não é um método tão interessante assim. Por isso que a gente tem que escolher muito bem o método teórico. Estados de transição e energia de ativação, né? Todo mundo já viu um gráfico desse tipo, onde nós temos os reagentes, um estado de transição e os produtos. Claro que uma reação ela pode ocorrer por mais etapas, então nós vamos ter mais estados de transição, e no caso nós iremos ter intermediários. Tá? Isso daqui é uma coisa que eu fiz no meu pós-doutorado, que eu estou querendo começar a implantar aqui, em Palotina, tá? Que é estudo realmente de reações químicas por modelos teóricos. Quando a gente estuda reações químicas por modelos teóricos, nós podemos ver uma reação do tipo SN2, como essa,
acontecendo no computador. Então aqui nós temos um haloalcano, possivelmente bromo etano, e aqui um átomo de cloro, possivelmente, onde esse átomo de cloro vai chegar por trás, como vocês veem, numa reação do tipo SN2, e o bromo, que é o grupo de saída, ele vai deixar a molécula inicial. Então vocês vão acompanhar aqui que nós temos os reagentes, o estado de transição, ou seja, que é essa ligação se quebrando e essa ligação se formando, e depois aqui embaixo os produtos. Tá? Então, à medida que o átomo de cloro ele se aproxima do centro eletrofílico, né, o átomo de cloro é o nucleófilo, começa a diminuir a energia do sistema, isso é totalmente calculado, e aí nós temos começando a formação do estado de transição, formação do intermediário trigonal planar, o bromo sai e aí nós formamos a ligação cloro-carbono e desfazemos a ligação bromo-carbono. Tá? Isso daqui no caso seria o estado de transição. Dentro dos outros estados de transição, aqui uma reação do tipo SN2. Tá? Essas reações foi tudo eu que simulei, tá? São reações simples, que a gente vai ver na disciplina de optativa também, para quem fizer. Tá? Então aqui nós vemos uma reação teoricamente endergônica ou exergônica, né? Quando a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos, nós temos uma reação exergônica, né? Então olha lá, o cianeto chega formando uma ligação carbono-carbono com o átomo de carbono desse halo alcano, e aqui a representação orbitalar, né? Então HOMO e LUMO, e aí depois os novos orbitais formados. Tá? Então é basicamente isso que acontece lá, né, dentro do nosso frasco reacional. Outros exemplos de reações químicas clássicas, né, são as reações do tipo cicloadição, onde nós temos geralmente moléculas com ligações duplas, e moléculas com ligações duplas nós chamamos de dieno e dienófilo. Eles se aproximam formando uma reação que nós conhecemos como cicloadição, né, onde nós não tínhamos um ciclo e por uma adição entre duas moléculas nós formamos um composto cíclico. No caso, isso aqui é uma adição heterocíclica, né, onde nós formamos um heterociclo. Aqui no caso é uma adição não heterocíclica, né, então nós temos um dieno, aqui o dienófilo, e nós promovemos uma reação de cicloadição do tipo 4 mais 2 e formamos um anel de cicloalceno. Né? Então, novamente, ali nós temos a formação de um anel de cicloalceno. São reações bem simples de se entender. Porém, quando você quer estudar reações químicas também associadas com dinâmica molecular, né? Então, olha essa reação aqui. Nós temos a formamida em um meio aquoso, né? Nós estamos estudando a dissociação da formamida em meio aquoso. Então, o que vai acontecer aqui é o mapeamento, né, por dinâmica molecular dessa dissociação, né? Então, as partes mais azuis são lugares de menor energia e as partes vermelhas são lugares de maior energia. Então, eu já vou parar aqui para vocês verem uma coisa. Aqui, ó. Vocês viram que esse pontinho aqui, ele saiu dessa região onde aqui nós tínhamos baixa energia, ele meio que deu um salto, né, para essa outra região que também tem baixa energia. Então, lembra aqueles gráficos que eu mostrei lá onde nós temos o estado de transição? Então, é exatamente aqui nessa região que nós encontramos o estado de transição. Se vocês perceberem na imagem, eu vou voltar um pouquinho. Ó, aqui ainda, quando a dinâmica molecular está desse lado, nós vemos a molécula de formamida aqui, ó, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Porém, quando a gente passa para o outro lado,
quando a gente está passando por outro lado, a molécula de formamida ainda, mas quando a gente está passando por outro lado, ó, a molécula de formamida ela foi dissociada. Então, nós encontramos o estado de transição de forma dinâmica, né? Então, vocês podem ver ali, ó, uma zona de baixa energia, outra zona de baixa energia, a transformação ocorreu aqui. Então, é um gráfico de estado de transição tridimensional. E cálculos de pKa também são muito importantes, principalmente quem está estudando interação droga-proteína, tá? Que são pKa, vocês sabem, né, que é a constante de acidez, né? E pKa é o menos log dessa constante de acidez. Então é quando que ele vai liberar um determinado próton ali no sistema. Então aqui comparando um sistema orto-nitrogênio com um sistema para-nitrogenado, né? Vocês podem ver que os valores eles são bem diferentes. Também nós conseguimos simular momentos de dipolo em meio solvatado e no meio não solvatado, no vácuo. Vocês percebem que quanto mais vermelho, mais forte é o momento de dipolo. Então o solvente está contribuindo muito para o momento de dipolo nessa molécula aqui de amida, né, uma molécula de amida, e aqui não. Tá? Falando um pouco mais da dinâmica mecânica molecular, nós podemos estudar enovelamento de proteína, né? O que é esse enovelamento? Esse aqui já não fui eu que fiz, tá? Eu só adicionei na apresentação. Cadeias laterais de aminoácidos, né? Uma ligação peptídica. Como se novelam em um ambiente misto, né? De água e TFE, né? Então, deixa eu só explicar uma coisa para vocês aqui. Esse sombreado aqui seria o valor experimental, né, a forma experimental desse pequeno polipeptídeo. E esse mais colorido aqui é a forma que a gente está simulando por computador. Então, quanto mais parecido a forma desse mais colorido se parecer com esse sombreado, melhor o nosso modelo teórico ele é. Tá? Então, o modelo teórico está sendo resolvido, está diminuindo a energia do sistema, logicamente, por um processo de renovelamento de proteína. Tá? E aí, no final da simulação, né, na verdade ainda não está bem no final da simulação aqui, mas ela está tentando encontrar, né, o menor estado de energia possível naquele modelo teórico que está sendo estudado. Então, olha lá. O modelo experimental, ele se encaixou muito, na verdade o modelo teórico, né, se encaixou muito bem com os dados experimentais. Tá? Então, olha lá, modelo teórico muito em cima do modelo experimental. Se a gente pegar uma proteína, um polipeptídeo um pouco maior, né, então esse é o modelo experimental, e agora nós vamos fazer a simulação teórica, uma cadeia linear de polipeptídeo, e vamos fazer a minimização de energia. Com a minimização de energia, o nosso modelo teórico por computador tenta encontrar a energia mínima do sistema e, por coincidência não, né, porque o modelo ele é bom, nós encontramos uma conformação teórica computacional muito, muito parecida com os modelos obtidos de forma experimental, né, os dados obtidos de forma experimental. Interações entre sítios, né, de uma metal ou uma droga com sítio ativo de enzimas, tá? Então, um determinado medicamento interagindo com os resíduos de aminoácidos daquele sítio ativo da enzima. Então, isso é bem interessante de acontecer. Tá? Outras aplicações mais modernas que estão sendo muito utilizadas, né, são o estudo de fotossíntese por coerência quântica, tá? Que, na verdade, os pesquisadores eles não sabiam o porquê que a reação de fotossíntese ela tinha uma eficiência muito, muito alta, acima de 98%. Se ocorresse pelos métodos clássicos, era impossível chegar a esse tipo de eficiência. Então, o que era pelos modelos clássicos, né? Um fóton do Sol, ali, uma determinada fonte de luz, atinge a proteína lá no cloroplasto,
cloroplasto da planta, e esse elétron ele é transferido, né, pelas as enzimas até chegar na reação central. Porém, se ocorresse dessa maneira, o rendimento da reação não poderia ser tão eficiente assim. Então, está sendo estudado, na verdade já foi até comprovado experimentalmente, que ocorre um processo chamado de coerência quântica. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, a gente já está terminando, tá? Que basicamente o fóton, ele tunela, né? Ele faz um processo de tunelamento na parte onde ele atinge a enzima e chega por tunelamento no centro de reação, né, no sítio ativo de reação daquela enzima. E aí assim a gente consegue explicar o porquê que a eficiência desse processo ele é muito grande. Para quem ainda não sabe, né, o que é um tunelamento quântico, basicamente, se nós queremos jogar esse pedaço de papel para esse lado, pelo método clássico, a gente tem que subir a montanha e jogar para o outro lado. Porém, pelo processo quântico de tunelamento, nós conseguimos atravessar uma barreira que classicamente seria impossível, tá? Então, uma determinada onda, né, uma partícula, em determinada probabilidade, ela consegue passar por um lado que classicamente seria impossível pelo tunelamento. Então, vocês podem ver aqui nessa simulação, né, um elétron, ele batendo, ou uma partícula batendo, e uma leve sombra aqui, ó, com colorido, sei lá, não sei se dá para ver muito bem, passando de o outro lado. Então, é possível atravessar paredes? Se você conseguisse tunelar, sim, tá? Por que nós não conseguimos atravessar paredes? Porque o que gere, né, o nosso mundo, né, aqui, eu, vocês, são a mecânica clássica, que isso seria teoricamente impossível. Só que para partículas muito, muito, muito pequenas, o processo de tunelamento ele é possível. Então tem vários artigos publicados em excelentes revistas que mostram, né, experimentalmente, tá, gente? É importante destacar isso, que mostram experimentalmente que sistemas de fotossintéticos podem ocorrer por coerência quântica, tá? Então, ó, Nature, PNAS, né, ó, eficiência de 99%. O que é essa coerência, né, quântica, né? Eu gosto bastante desse slide, dessa imagem aqui, porque esse daqui foi tirado da revista Scientific American, não sei se vocês sabem, gente, mas em 2016, se eu não me engano, uma pesquisadora brasileira conseguiu comprovar experimentalmente, né, de um modo bem simples, esse entrelaçamento quântico, tá? O que é o entrelaçamento quântico, gente? É que uma partícula, se ela está entrelaçada com uma determinada outra partícula, não importa a distância entre elas, o que uma partícula, o que a gente fizer sobre uma das partículas, a outra vai sentir instantaneamente aquele efeito que a gente está fazendo sobre a primeira partícula. Isso é muito interessante porque se a gente partir do modelo clássico, isso viola uma lei fundamental, né, que é a velocidade da luz. Ou seja, nenhuma informação, teoricamente, ela deve viajar mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo. Porém, no entrelaçamento quântico, se uma partícula está aqui e a outra está lá no final da Via Láctea, por exemplo, se a gente mexer com essa partícula, instantaneamente a outra partícula também vai sofrer. Então, vai sofrer as consequências. Então, a informação ela não viaja, né, pela Via Láctea. Na verdade, ocorre um processo chamado entrelaçamento quântico. Isso ainda não é muito bem entendido, né, do ponto de vista teórico, mas já é comprovado experimentalmente. Eu gosto bastante desse experimento aqui, que foi uma física brasileira trabalhando na Universidade de Viena, na Áustria, que ela queria comprovar experimentalmente
essa parte de entrelaçamento quântico. Então, o que ela fez aqui? Na verdade, entrelaçamento quântico de modo macro, tá? Então, o que ela fez aqui? Vocês sabem daquele lá, o gato de Schrödinger, né? Ela mandou fazer um gatinho sentado, né? Para vocês aí que gostam de gatos aí, né, Luana? Mandou fazer um gatinho de plástico, né? Na verdade, de PVC, né? Mais ou menos pequeno, né? 1 ou 2 centímetros de tamanho lá na oficina da universidade. E aí o que ela fez? Né? Ela usou uma fonte de laser, né? Para um cristal, um determinado tipo de cristal. E esse cristal aqui, ele tem uma propriedade, né? De dividir aquele feixe em 2 feixes, deixando esses feixes, as partículas que estão aqui na direita e as partículas que estão na esquerda, eles estão entrelaçados. Tá? As partículas daqui estão entrelaçadas aqui. Na verdade, essa era a suposição. Tá? Então, ela queria provar isso experimentalmente. E aí, o que ela fez? Ela pegou esse gatinho, esse modelo de gatinho que ela fez lá na oficina, né? Mandou fazer na oficina da universidade, e colocou na frente do feixe direito. Tá? O que ela deveria ver aqui no detector? Né? Ela deveria ver a imagem da sombra do gatinho, né? Porque o gatinho aqui está na frente do feixe da direita. Só que como as partículas do feixe da direita e da esquerda elas estavam entrelaçadas, quando ela colocou um detector na parte do feixe esquerdo, ela né, de forma impressionante, ela viu o contorno também do gatinho. Olha só que interessante. Esse gato que ela colocou está depois que os feixes eles foram divididos. Mas mesmo esse feixe da esquerda, ela conseguiu ver o gato, tá? Então, ela conseguiu comprovar experimentalmente que o efeito de entrelaçamento quântico a gente pode ver de forma macroscópica também, né? Então, basicamente é isso, né? Ela vê, de um lado ela vê a sombra do gatinho e do outro lado ela vê o gatinho completo, tá? Isso é bastante estudado também na migração de pássaros. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas como que os pássaros eles encontram o caminho para fazer migração? Também isso ocorre por entrelaçamento quântico. Bom, resumindo, gente, qual o melhor modelo para estudar desde átomos simples até entrelaçamento quântico, como eu mostrei para vocês? Depende. Depende do seu desempenho, o desempenho que você quer, depende do custo computacional que você quer. Se você quer reproduzir de forma muito exata os dados experimentais, tá? Então, né, o modelo prático, né, provavelmente não vai ser o melhor tratamento, né, mas aquele que produzirá as informações necessárias com uma precisão e um custo computacional razoável. Então, se você está estudando um pequeno átomo, não faz muito sentido você utilizar o melhor método teórico. Você pode estudar um método, você pode usar um método teórico de mediano e obter resultados extremamente satisfatórios. Tá? Dentre os softwares mais empregados para esses tipos de simulação, o Gauss é o mais utilizado. Aí nós temos o GAMES, que é gratuito, NWSHANE, que é gratuito, Mopac, que é gratuito, Orca, que é gratuito, e os demais, eles são pagos. Tá? Então, aqui, né, o Gauss, que é geralmente o que o nosso grupo usa, eles fazem tanto ab initio, semi-empírico e DFT. Tá? Aqui é um slide de referências, tá? Se alguém quiser ir para um pouco mais, né, do assunto aí, eu também tenho vários artigos e livros em PDF para entender um pouco de modelagem e química computacional, tá? Beleza, gente? Então é isso, tá? Valeu. Então, agora